Vamos falar agora de física do solo. O solo é um material constituído por partículas sólidas, fase sólida, que ao tocarem entre si deixam alguns espaços vazios. São chamados os poros do solo. Esses poros são então preenchidos por água, fase líquida, ou ar, fase gasosa. Fase sólida, caracterizada pelo seu tamanho, forma, distribuição e composição mineralógica dos grãos. Fase gasosa, ar, vapor d'água e carbono combinado. E bem mais compressível que a fase líquida e a sólida. Fase líquida, preenche os vazios dos solos, pode estar em equilíbrio hidrostático ou fluir sob a ação da gravidade ou de outra forma. Então você está vendo aí o solo, as partículas sólidas, e entre as partículas sólidas existem os vazios, que podem estar preenchidos por ar ou por água. Composição química e mineralógica dos solos. Os solos são formados por agregados de um ou mais minerais. Mineral, substância inorgânica e natural, com composição química e estrutura definida. Podem ser primários ou secundários. Os primários são os mesmos da rocha de origem, e os secundários são formados quando ocorre a decomposição química. Solos grossos e os silts são constituídos basicamente de silicatos e apresentam também na sua composição óxidos, carbonatos e sulfatos. Silicato é um composto salino, resultante do óxido de silício. São abundantes na natureza e formam os feldspatos, micas e quartzos, conferindo aos solos características específicas. Quartzos são facilmente identificáveis macroscopicamente. Devido à sua estabilidade química e dureza, é um dos minerais mais resistentes aos habituais agentes de intemperismo, tais como água e a variação de temperaturas. Por isso, passa quase incólume da rocha aos solos. Aí você tem, então, uma figura representativa do quartzo. Feldspato sofre decomposição relativamente acentuada pelos agentes da natureza, pela ação da água carregada de CO2. É caracterizada a alteração em argila branca, denominada caulin. Vamos ver agora a figura de um feldspato. Mica distingue-se imediatamente por suas delgadas lâminas flexíveis e por sua clivagem, propriedade vetorial dos minerais, que consiste na sua capacidade de se fragmentar segundo planos paralelos entre si, extremamente fácil. Vamos ver agora uma figura da mica. Óxidos, composto de metalóide e oxigênio, não se unem com a água. Hematita, magnetita e limonita. A hematita é o óxido de ferro 3, magnetita Fe2SO4, limonita Fe2O3H2O. Carbonatos. Calcita, que é o CaCO3, dolomita, que é o CaCO3,2Mg. A calcita é o segundo mineral mais abundante na crosta terrestre. Sulfatos, gesso e anidrita. Os solos argilosos são constituídos basicamente por silicatos de alumínio hidratados, podendo apresentar silicatos de magnésio, ferro ou outros metais. Comportamento dos solos. Comportamento dos solos finos é definido pelas forças de atração moleculares e elétricas e pela presença de água. Comportamento dos solos grossos é governado pelas forças gravitacionais. Os silts, apesar de serem classificados como finos, o seu comportamento é governado pelas forças gravitacionais,
mesmas dos solos grossos. Terminamos aqui a nossa aula.